Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui nesse nosso espaço para conversar com pessoas que passaram, foram aprovadas e tem muito para compartilhar. Tenho certeza que hoje vai ser mais uma entrevista muito rica que vai te ajudar bastante. Está aqui comigo a Ariane Haseman, que a gente já estava conversando aqui, eu fiquei curioso para saber a origem do nome, a origem alemã. Então temos aqui uma convidada nobre. Ariana, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, João. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com você e contar um pouco da minha história nessa vida de concursos, né? É verdade, legal, legal. Então, Ariana, você é juíza no Tribunal de Justiça do Paraná. Sim. A gente quer saber como é que isso aconteceu, né? Como é que foi a tua história, né? Eu vou te fazer assim uma série de perguntas para deixar você à vontade. Você sempre quis ser juíza? O ser juíza foi algo que foi surgindo no meio do caminho? Ah, do momento que você terminou a faculdade até a aprovação, como é que foi essa jornada, né? Você focou direto na magistratura ou você foi para a advocacia, foi para outra carreira, depois veio para a magistratura? Enfim, conta aí para a gente como é que foi. Então, João, olha, desde quando eu tinha uns 10, 11 anos, acho que devido a ter muita gente do direito, não juiz, mas muitas pessoas do direito na minha família, sempre ficava aquela ideia, juíza, juíza. Você podia ser juíza, aquela brincadeirinha, assim, de família, sabe? E eu, podia, sabe? Mas não sabia nem o que era, né? Claro. Mas isso acabou me encaminhando para fazer a faculdade de Direito, claro. Aí entrei na faculdade. No primeiro ano, eu entrei aqui em Curitiba. Eu estou em Curitiba hoje gravando aqui com vocês. Entrei na Federal e eu sou criada em Londrina. Sou de Londrina, na verdade, que é aqui no interior do Paraná, né? Comecei a faculdade aqui em Curitiba, tudo certo, mas aquela coisa adolescente, né? Você pensa, quero voltar para Londrina. Amigo, fui criado lá e tudo mais. Apareceu um concurso de técnico judiciário do TRF da 4ª Região. Eu estava no primeiro ano. Pode escolher a vaga para Londrina. Então, eu vou tentar fazer esse concurso. Comecei a estudar. Aí que começou a minha carreira no concurso, na verdade. Aí comecei a estudar no primeiro ano da faculdade, vamos lá, como é que é essa prova? Fiz um cursinho presencial na época aqui em Curitiba, que naquele tempo nem se falava, né? Em online, nada. Nem telepresencial, era só presencial. Fiz o cursinho e acabei passando. No final do primeiro ano, estava tomando posse lá em Londrina. Então, eu fiquei no Juizado Especial Federal 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, talvez, trabalhando em Secretaria de Juizado Especial Federal e acompanhando, claro, né? Eu ajudava o juiz federal em audiência, observava como é que era tanto o trabalho da secretaria quanto do gabinete, e comecei a me interessar mais aí pelo trabalho do juiz, né? Interessante, até o previdenciário, sempre gostei muito de previdenciário. Acho que tem um lado, assim, que traz uma efetividade, né, para a pessoa. Um salário mínimo, às vezes, faz uma diferença muito grande para as pessoas, né? Enfim, quando deu 1 ano e meio, mais ou menos, estava no meio da faculdade, e eu pensei, talvez eu tenha esgotado o que eu posso aprender aqui, no juizado, sabe? Que, claro, eu não teria possibilidade de atuar no gabinete, eu estava no meio da faculdade. Então, eu estava na secretaria. Pensei comigo, vou tentar fazer estágio no MPF. Fui para o MPF. Então, acabei indo para o MPF, fiquei 1 ano e meio lá, aí estagiando em gabinete, junto com o Procurador da República. Aquele trabalho ali foi muito importante para o meu desenvolvimento, acabei me encantando pelo MPF na época, gosto muito também dessas matérias, direito ambiental, quilombolas, né, direitos dos povos tradicionais, gostei muito, aprendi muito lá, foi muito bom para mim. Fiquei lá até o final do 4º ano. No final do 4º ano, acabei saindo, porque já era aquela época de monografia da faculdade, aquela correria e tal, pedi para sair. Entre o 4º e o 5º ano, saiu o concurso para o TRF da 5ª Região para analista.
pensei comigo, vou fazer esse concurso, que às vezes aí eu já engato no final da faculdade um cargo com atividade jurídica, né? Que eu sempre, aí eu já estava balançando. Será que eu quero Procuradoria da República? Quero juíza federal? Sempre na área federal, a princípio. Toda a minha carreira foi na área federal até então, né? Carreira curta até então. Mas acabei passando, né? Estudei durante as férias do quarto para o quinto ano, acabei passando para analista da TF da quinta região. Aí que foi o grande problema e a grande solução que aconteceu naquele tempo para mim. Eu estava no quinto ano ainda, tinha passado em primeiro lugar. Eu ligava no RH do TRF da quinta região perguntando, já tem vaga? Já vou poder tomar posse? E eles falavam todos assim, contentes, né? Não, a gente já tem uma vaga, logo você vai ser chamado. Só que eu não tinha o diploma, né, João? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para tomar posse sem o diploma? Aí começou aquela correria na UEL, eu estava fazendo UEL na época, Universidade Estadual de Londrina. Nossa, eu tenho que adiantar a colação de grau, tenho que fazer uma banca especial, uma prova oral especial com todo o conteúdo dos 6 meses, último semestre do curso de Direito. Fizeram para mim, foi pioneiro na época, eu sei que, se eu não me engano, aquele Alexandre Henri, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, é um juiz federal. Ele tinha conseguido colar grau adiantado, acho que na Bahia ou no Rio de Janeiro, não me lembro. Mas no Paraná nunca tinha acontecido. Mas eu consegui pegar o caso dele, aplicar para o meu caso, e a gente conseguiu adiantar a colação de grau. Mas foi um sufoco para mim. Mas colei grau em agosto. No final de agosto, tomei posse como analista. Isso em 2008. Aí fui trabalhar em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Que eu fiz o TRF da quinta região porque eu pensei que realmente eu gostaria de morar no Nordeste. Foi uma escolha, sabe, naquela época. E lá, no Nordeste, comecei, claro, devido à minha experiência, era uma vara única naquele tempo, mas devido à minha experiência no Juizado Especial Federal em Londrina, comecei na Secretaria do Juizado Especial Federal, nessa subseçãozinha que tinha dentro da vara, em Mossoró. Mas passaram alguns meses, fui para o gabinete. Aí tive a alegria de ir para o gabinete, a ser assessora do juiz federal substituto na época, que tinha lá eu e mais um assessor, que era o que estava mais tempo com ele. E lá realmente eu vi que eu queria ser juíza. Sabe? Vendo de perto o que ele fazia, as audiências, como ele atendia, como ele guiava, ensinava a gente a minutar todos os processos, era uma vara única. Então, eu tive contato com todos os assuntos, não só previdenciário, mas tudo ele fazia. Então, eu ajudava, né? Então, aquilo realmente caiu como uma luva. Eu vou ser juíza. E comecei a estudar. Então, eu já tinha começado a contar os 3 anos de atividade jurídica e comecei a estudar. Só que eu estava no interior do Nordeste. E naquela época não tinha nem cursinho telepresencial, nada. Então, aí eu montei a minha preparação, eu e eu mesma, sabe? Comecei assim, até que removi para São Paulo, atuei no TRF da terceira região em segundo grau, também em gabinete de desembargadores federais, onde aprendi muito também, foi muito interessante ver como é que é a atuação colegiada, né? É bem bacana a experiência mesmo. E lá fiquei até praticamente passar no concurso do TJ do Paraná. Foi, profissionalmente foi isso, João. Não sei se eu pulei Entendi. alguma coisa. Não, mas eu acho legal porque foi uma carreira voltada para o concurso público, né? Desde o início da faculdade, ali com Foi. técnico, depois você sai e foi um movimento, de certa forma, ousado para uma jovem, né? Você sair de técnico, né, judiciário ali no TRF da quarta região, para ir para o estágio no MPF, né? Foi. Apoio da família também, né, João? Eu tenho Claro, essa sorte, né? A família claro. sempre acreditou também no. E eu tinha muito foco, sabe? Como eu te falei, mesmo se fosse Procuradoria da República ou juiz, já era uma coisa que eu tinha em mente. E eu fui
tendo contato com o meio e fui pegando a reta do destino, né? Então, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Não, eu achei legal, porque é uma troca de quem não está olhando no curto prazo, né? De uma carreira ou um cargo efetivo ali, de repente até com uma remuneração melhor, e você troca para um estágio, troca por estágio por causa do nível de conhecimento, para você poder aprofundar, para você poder expandir. Isso é muito legal, né? Muito Sim, bacana. E aí você passou para o TRF daqui da região em primeiro lugar como analista, como né? analista foi. Muito bom. Você já estava num ritmo de estudo É, bacana, então, né? eu mantive, sabe, o estudo, né? Como eu já tinha tido a experiência para técnico, eu já sabia mais ou menos como é que eu deveria fazer. E claro, durante aquelas férias que são mais longas, né, de verão, do quarto para o quinto ano, eu intensifiquei realmente o estudo. Mas eu nunca parei de estudar. Mesmo durante a faculdade, eu aproveitei o tempo. Claro, para você ler alguma doutrina mais pesada, alguma coisa assim, nunca li um livro de capa a capa, mas aprofundei mesmo o conhecimento e aproveitava a faculdade, sabe? Para isso. Então, foram Muito alguns bom. anos ali. Eu ia te fazer uma pergunta, porque eu tô imaginando algumas pessoas que estão nos assistindo agora que eventualmente estão na faculdade, né? Eu sei que Uhum. tem nosso público muito grande de pessoas naturalmente já formadas, né? Mas tem aquela pessoa que está ali na faculdade ou no início, ou no meio, desculpa, e é, e ela está olhando para o concurso público. A pergunta que eu queria te fazer, Ariane, é a seguinte: o, o conteúdo que você estudou para a faculdade, ele era um conteúdo que, desculpa, 100% era aproveitado para concurso, ou você percebia que o que você tinha que estudar para a faculdade era um pouco diferente do concurso público, sei lá, características, profundidade, abordagem diferente? Como é que era? Não, é diferente, né, João? É diferente, sim. Eu acho que a faculdade é um momento que você tem realmente de se aprofundar, sabe? Se dedicar a entender aquele assunto realmente para te dar uma base para você fazer, né? O concurso. Que o concurso é mais aquela coisa do cirurgião geral. Você tem que ter uma ideia geral de tudo, né? É um. Então, eu acho que a faculdade é um momento que você tem que aproveitar realmente. Vou aprender as matérias mais densas aqui, vou me dedicar a estudar uma doutrina que eu não vou ter tempo depois para estudar quando eu estiver estudando para concurso. Que se você se. Vou ler Celso Antônio Bandeira de Melo para concurso, não vai dar, você vai ficar só estudando administrativo. Como é que você vai Exatamente. fazer? Entende? E é Então, interessante você falar isso, né? Que você não estudou, você não leu nenhum livro de capa a capa, não. né? Eu lia capítulos que me interessavam realmente para aquele momento, seja na faculdade, seja para o concurso, né? Claro que para concurso eu acabei comprando, como eu te falei, eu estava no interior, não tinha nem aula telepresencial naquela época, mas eu comprei livros que eram de autores já renomados, mas para concurso. Você pegar a doutrina da faculdade e tentar encaixar no concurso, não vai dar, na minha opinião, para mim não dava. Então, mas, claro, tudo que você estuda na faculdade forma a sua base para você conseguir estudar para o concurso, né? Então, eu acho que é um momento que a gente tem que aproveitar mesmo. Eu, como eu comentei, desde o primeiro ano eu acabei aproveitando, seja para o concurso do técnico no primeiro ano, mas depois, segundo ano em diante, eu estudei a doutrina mesmo e prestava atenção, né, nas aulas e tentei me dedicar o máximo que eu podia na época. Entendi. Perdão, perfeito. Eu acho que essa ideia que você falou de, mesmo no teu contexto, mesmo sem acesso a um curso presencial, telepresencial, online, você foi para o material concurseiro, né? O que é uma Sim, direção importante. sim. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você, então, consegue antecipar a colação de grau, entra como analista, vai lá para o Nordeste, para Mossoró, depois remove para São Paulo, e você ficou, como você falou, basicamente ali até a aprovação, É, né? Quanto tempo foi isso? Do momento que você entra como cola grau e entra como analista, basicamente no mesmo mês, né, que você falou, né? foi, Início de agosto, final de agosto, né? foi. Então, daquele momento em diante, até você passar para a magistratura, quanto tempo foi
E como você estudou nesse período? Bom, cerca de 3 anos e meio. Tá. O tempo foi esse. E como eu estudei? Enquanto eu estava em Mossoró, que foi cerca de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, eu adquiri a doutrina, uma de cada matéria, né? Direcionada para concurso. Naquele tempo, também havia uns livros, e como eu comentei antes, eu me direcionei para a magistratura federal, né? Então, havia um livro que analisava o edital da magistratura federal e falava a incidência por matéria. Então, eu peguei uma doutrina de cada matéria e esse livro de incidência por matéria, e também um livro que era bem grande, bem grosso, assim, de concurso, de todas as questões separadas por matéria também. Então, eu organizei o meu estudo com base nisso. Peguei o livro e vamos lá. Então, o que mais cai em direito constitucional é controle. Então, vamos lá, vou ler aqui o capítulo de controle desse livro para concurso de direito constitucional. E lia tudo, eu criei um código de cores. Na época eu fazia assim, de grifa-texto, sabe? Então isso aqui é uma palavra-chave, colocava em rosa. Isso daqui é um artigo de lei seca, que eu considerei importante. Claro que sempre com o vade-mecum do lado. Então, havia uma citação de um artigo, eu ia lá e lia o artigo no vade-mecum, e já também com o meu código de cores, ia grifando o vade-mecum. Que na segunda fase eu já sabia que eu poderia usar, grampeando as súmulas, tudo mais, eu poderia usar aquele vade-mecum sem anotação, mas com grifado, poderia usar na época. Então, eu já me preparava com aquele vade-mecum específico, que daí eu já sabia manusear, já sabia onde estava a lei seca, já tinha o meu códigozinho na minha mente. Não, isso daqui é uma coisa importante, isso daqui é uma coisa que eu tenho dificuldade, e tudo mais. Enfim, eu li o capítulo, grifava tudo com o meu código de cores. Isso é importante, isso é uma palavra-chave, isso é um artigo de lei seca importante. Esse daqui é uma matéria que eu tenho mais dificuldade, tinha o código. Após ler tudo, eu pegava o livro de questões daquela matéria, que eu já tinha, então, todas as questões de controle que caíram nos últimos 5 anos, e ia fazer as questões. Olhava, depois que eu terminava as questões, eu olhava o que eu tinha errado, e voltava lá no livro. Falava, nossa, então é que realmente eu tive essa leitura muito precipitada no momento, não me ajudou nessa questão aqui. Ia me corrigindo, sabe, a partir das questões. Para mim, fazer questões sempre foi muito importante, porque aí você vê como é que é a abordagem, né? Então, não adianta você dominar, eu sei explicar toda a matéria aqui desse capítulo do livro, se você não conseguir responder da forma como eles estão perguntando, você tem que aplicar ali. Para a primeira fase, eu estudava assim, e dividia a semana, né? Então, se tinha bloco 1, bloco 2 e bloco 3, segunda e terça era bloco 1, quarta e quinta, bloco 2, sexta e sábado, bloco 3. Domingo, eu tirava meio-dia livre, e no outro meio-dia eu lia os informativos de jurisprudência da semana. Sempre gostei muito de estudar jurisprudência, sabe? E acredito que isso foi muito importante. Então, eu li, também já tinha o meu código de cores ali, grifando, eu imprimia, sempre tive que imprimir, né? Não consigo, até hoje eu tenho essa dificuldade no computador. Claro, trabalho agora direto no computador. Mas se for algo que realmente eu tenho que internalizar, eu imprimo e grifo e rabisco e vou fazendo. Mas lia e tentava juntar o que eu estava lendo no informativo junto com a doutrina, sabe? Então, eu ia fazendo assim, João, muita gente desenvolve um caderno, um material, né? Eu, particularmente, eu desenvolvi assim, eu falava que eram anotações de mim para mim. Eu fazia um caderno para mim. Não era um caderno que eu poderia depois passar para um colega que também está estudando. Talvez ele não entendesse. Mas, claro, quando eu via nas questões, errei essa questão aqui, nossa, esse ponto realmente eu tenho dificuldade. Eu fazia frases soltas e jogava no Word e ia montando capítulozinhos curtos para mim. Direito constitucional, controle. Isso daqui é um pontozinho que eu me equivoquei na questão. Isso daqui é um pontozinho do informativo que realmente eu não tinha ligado os pontos nessa área. E ia colocando, organizando ali, fazendo uma formataçãozinha
que ficasse boa para a minha leitura. E ao final, sempre ir atualizando, né, que as coisas vão mudando enquanto a gente está estudando, é inevitável, eu acho que hoje em dia está cada vez mais rápida, né, a mudança, mas eu imprimia, sabe, quando faltava, assim, uns 20 dias para a prova que eu ia fazer, eu imprimia o meu material para dar aquela revisada e sempre anotava as questões que eu havia errado para eu voltar nelas. E fazia muito estudo direcionado por questão também. Acho que basicamente foi assim o meu estudo em Mossoró. Quando eu fui para São Paulo, aí lá eu já tinha mais acesso, né, a esses cursos telepresenciais, até com a aula gravada com o professor ali, que eles passavam telepresencial para o resto do Brasil, né. Então eu fiz um curso intensivo de 6 meses, que me ajudou a consolidar o que eu já estava fazendo sozinha, sabe. Então me ajudou bastante, assim, na época, até hoje eu lembro, às vezes trabalhando lembro, nossa, aquele professor, ele citava isso, ele fazia uma brincadeira, vamos dizer assim, sobre essa matéria que me dá aquele clique e fala, nossa, isso aqui é aquele negócio da aula que está aqui aplicado ao processo. Querendo ou não, a gente acaba lembrando, né? E, então, fiz 6 meses de cursinho em São Paulo e acho que foi isso, João. Foi basicamente esses 3 pilares, né? Lei seca eu ia lendo junto com a matéria do dia e jurisprudência, acho muito importante também. Gostava muito, então fazia no domingo, que era algo que me dava uma descansada na mente, sabe? Mas, como eu acabei não demorando tanto para passar, então eu acabava me dedicando muito tempo, muitas horas. Acredito que, como é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Se eu não tivesse acertado o concurso logo, eu teria que começar a encaixar uma atividade física. Dormir, eu acabava dormindo. Uma atividade física e um pouco mais de descanso, sabe? Porque só meio-dia, no longo prazo, eu acho que pesa, sabe? Mas, como eu te falei, eu acabei passando com 3 anos e meio, né? Então, eu fui levando o que eu conseguia, e na época que realmente eu completei os 3 anos de atividade jurídica, aí que eu intensifiquei. Então, eu trabalhava das 9 às 16, às 6 horas eu estava estudando. Já estava em casa estudava até as 2 horas da manhã. Mas isso por pouco tempo, né? Por pouco tempo. Não tem como sustentar Não. muito tempo. Várias coisas que você falou que eu achei muito legais aqui, que eu queria apontar. Eu tô olhando pro lado porque eu tô tomando nota aqui, né? Vou anotando. Também sou das antigas aqui, eu tenho meu caderninho, vou anotando na mão. Maravilhoso, né? E eu gosto de perguntar sobre o período de estudo, né? O tempo que você levou para passar, porque eu diria que 9 em cada 10 alunos nossos ou candidatos que conversam comigo pergunta isso. Mas quanto tempo para passar? Né? E a pessoa fica com o que está por trás da pergunta é uma espécie de premissa invisível ou ali inconsciente, que é assim, poxa, então se o prazo para passar é, por exemplo, 4 anos, então significa que depois de 4 anos eu devo passar ou estou perto de passar. É isso aí. E a matemática não é exatamente essa, Sim. né? Porque quando você fala que na tua história você passou em 3 anos e meio, e você mesmo até usou esse termo assim, foi um prazo relativamente curto, né? E é mesmo, tá, Ariane? Porque assim, eu pergunto para todo mundo que eu já entrevistei, eu pergunto, né? E eu já tenho mais de 100 entrevistas aqui. E vou te falar, o prazo médio é acima de 5 anos. Prazo médio, né? É óbvio que a gente passa com menos, como é o teu caso, a gente passa com muito mais. Eu já entrevistei gente que estudou 10 anos, né? Porque trabalhava, ia fazendo as coisas, a vida ia acontecendo, a pessoa ia estudando até conseguir passar, né? Mas quando você diz que você passou em 3 anos e meio, é um recorte da tua história. Porque, assim,
foi do momento, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Do momento que você passou para analista até a magistratura. Sim. Só que você tem 4 anos e meio para trás. Sim, de com estudo para concurso certeza. público. Né? Porque você estudou para técnico, você fez o concurso para estágio do MPF, depois você estudou para o concurso de analista, ainda que sejam concursos com características diferentes, mas a base que você foi construindo ali, inclusive de lei seca, né, tudo isso te deu uma sustentação para encurtar o caminho. Então, é um 3 anos e meio peronomútil, né? Assim, Com certeza. 3 anos e meio que, na verdade, é mais extenso, né? Faz sentido isso? Faz, não, com certeza. Como eu falei, eu acho que a minha base foi sendo formada durante a faculdade mesmo. Eu aproveitei o momento, sabe? E a gente tem que aproveitar os momentos de acordo com o que eles podem oferecer para a gente. A faculdade é para formar essa base, ler uma doutrina mais pesada, se dedicar a assuntos mais densos. Depois, no momento que estiver estudando para o concurso, eu acho que é mais aquela coisa do clínico geral. Vamos pegar todas as matérias, todos os assuntos, mas de forma um pouco mais superficial. Mas é claro, se você já tem a base antes, fica muito mais tranquilo de você gravar, né, aquele conteúdo, que é o que eles cobram. E é o que a gente usa depois. Eu falo pela minha experiência, né? Depois que eu tomei posse, claro, você não tem a prática, né? Mas a teoria está ali. Você só precisa realmente conseguir usar os modelos, né? E colocar o seu conhecimento em prática. Mas realmente a gente acaba sendo um clínico geral no começo, né? Como juiz substituto, você atua em todas as áreas. Então é bom ter a base de tudo mesmo. É uma preparação necessária. Depois Exatamente. a carreira não é tão simples assim também, né? Mas focando primeiro no grifo, como é que era? Não sei se você vai conseguir lembrar todas as cores, mas ainda que não lembre, quais categorias? Você deu algumas indicações, mas o que você grifava? Você falou de lei seca, palavra-chave. Estou perguntando exatamente para dar uma espécie de norte para quem está assistindo a gente agora e quer testar esse método, né? Claro, bom, começando pelo começo. Já era um livro para concurso, né? Então, claro que ele já era mais enxuto. Se a gente fosse falar assim, vou grifar, vou colocar em roxo jurisprudência, em rosa doutrina, em amarelo lei seca, eu ia grifar tudo, né? Então, eu trabalhava basicamente com palavras-chave. Mas, então, por exemplo, o rosa, o grifa-texto rosa, era a palavra-chave de doutrina. Então, eu colocava lá, aqui, rosa, doutrina, amarelo, lei seca, e laranjinha era laranja, não era roxo não, que o roxo não manchava a página. O laranjinha era a jurisprudência. Eu ia trabalhando em palavras-chave e o artigo de lei. E toda leitura que tem gente que vai lendo e, não, artigo 37 da Constituição, mas eu parava e ia lá ler o artigo 37 da Constituição, pelo menos o caput, sabe? Eu sempre parei a minha leitura para ler junto à lei seca, não lia a doutrina de uma vez só, que daí você já vai fixando, né? E o código de cores no Vademecum era basicamente a palavra-chave, né? Que era pequenininha, a letra muito miudinha, né? E eu usava daí o amarelinho mesmo, uma palavrinha-chave, ou grifava só o número do artigo, que eu sabia que eu ia ter que utilizar para alguma eventual segunda fase, sabe? Às vezes tinha até alguma palavra que eu sabia que ia me lembrar de uma súmula, que eu sabia que eu não poderia usar em segunda fase, sabe? Então eu já grifava aquela palavra com outra corzinha, que já me puxava na mente aquela súmula. Era mais ou menos assim que eu fazia, João. Aí, claro, eu testava se eu tinha conseguido, essa parte eu não falei com muitos detalhes, eu testava se eu tinha conseguido internalizar aquele conteúdo a partir das questões. Então, se eu acertava só 80% das questões, e eu já sabia mais ou menos o corte para uma segunda fase, tinha que ser acima de 85%, eu voltava, sabe? Aí eu lia de novo, até realmente eu conseguir ultrapassar os 90% de acerto. E ia fazendo assim. Nunca quis fazer um caderno daqueles que você, não, vou fazer o caderno e depois eu vou ler só aqui, não vou ter mais que ler a doutrina, não vou ter mais que olhar o Vademecum, vou colocar tudo no caderno, que realmente levava muito tempo. E eu já trabalhava, então eu não tinha esse tempo.
E eu sempre fui da premissa, né, do rápido e quase indolor. Então, vamos mergulhar aqui e fazer o máximo de conteúdo possível, aprendendo do método que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? Então, era assim que eu fazia. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, faz muitos anos, eu não me lembro todas as cores, para ser muito sincera. Não, perfeito. Por isso que eu falei, de repente, ainda que eu não lembre de todas as cores, mas a lógica que você usava para poder fazer. Porque a cor cada um pode escolher. De repente, a pessoa prefere usar o azul do que o laranja. Sim, Por não. uma questão de gosto. É. Não é a cor em si. Uhum. Mas aí você tem um sistema que você sabe identificar. Não, isso aqui é lei seca, isso aqui é jurisprudência, isso aqui é doutrina. Exato. E palavra-chave. Essa aqui é, né, exatamente para não. Isso Senão você tem que sublinhar tudo. Eu me lembro que eu tinha até um colega, só um parênteses aqui rápido, um colega na faculdade, e ele era muito estudioso, não sei o quê. E eu, uma vez eu sentei na biblioteca do lado dele e ele estava lendo um livro, né? E quando eu olhei pro livro dele, tava todo grifado. Todo grifado. Todo. Era todas as linhas grifadas. E aí eu falei, cara, calma aí. O nome dele era Paulo. Eu falei, calma aí, Paulo. Deixa eu dar uma olhada aqui no teu livro. Aí eu peguei o livro dele e dei uma folheada assim. Até onde ele tinha lido, tava tudo grifado. Aí eu entendi ali, né? Depois eu vendo, observando, conversando com ele, eu entendi que o grifo que ele fazia não era porque ele queria depois rever o que ele grifou. É porque era a forma que a mente dele tinha de manter o foco na página. Então ele ia grifando meio que para o olho ficar preso na caneta, lendo ali. Então, tudo bem, mas isso não é um grifo. Não, né? Isso não é um grifo para você usar como revisão. Isso é um grifo apenas para você poder manter o foco na página, enfim. Então, o que você falou eu acho bem importante, é a pessoa saber selecionar bem o que ela está grifando para poder fazer uma releitura rápida, né? Sim, eu sempre trabalhei nesses 3 pilares, né? A lei seca, doutrina e jurisprudência. Então, eu separava os meus grifos por isso. E a palavra-chave, você identificar o que é a palavra-chave para você, é a prática, né? Que te leva a identificar isso. Então, é fazer. E as questões, claro, também me direcionavam. Às vezes, eu dava uma bobeirinha ali na hora, falava, isso daqui passava batido. Mas eu via, estava lá na questão. Então, eu ia lá e grifava, não, isso aqui é importante para mim, olha só, a questão aqui apontou o quanto que esse conteúdo é importante e eu tinha deixado como se fosse algo mais secundário, né? Mas é a prática, realmente, que me levou a esse sistema, sabe? Porque como eu disse, o caderno realmente levava muito tempo. Eu sou dessa época, escrever sempre me fez gravar bastante. Então, até isso eu fazia. Aquelas coisas que você tem que decorar, competências constitucionais dos entes, né? Eu lia no Vadimeco e eu pegava um rascunho, então eu lia aqui 14 incisos, vamos lá, e tentava ir escrevendo. Mas isso era no momento de decorar, né? É a decoreba. Para aprender mesmo, o método que eu utilizava era esse que eu já descrevi, do código de cores. Legal. E só frases soltas para uma revisão rápida depois, antes da prova, né? E aí eu queria te perguntar sobre esse caderno no Word que você fez, né? Que você falou que eram frases soltas e não era... Tô entendendo, então, pelo que você falou, que não era assim... o exemplo até que você deu, né? Controle de consonantes. Não é que esse material no Word tivesse toda a matéria controle de consonantes, mas tinha tópicos, tipo, estou imaginando assim, até bullets, né? Assim, tópicos mesmo, com frases específicas de pontos que eventualmente você errou ou que você percebeu uma dificuldade, você botava ali para ajudar a reforçar. Exato. Então, não é um resumo da matéria. Não. Mas é um material complementar ao grifo. Por isso que você falou que não... Eu entendi isso, né? Você não usava esse caderno como a fonte final de estudo depois. Não. Né? Você usava para complementar os grifos. Exatamente. Exatamente. Claro, depois eu ia folheando, né? Então, realmente, o grifado ali, encontrei aqui o que eu errei. Tinha só aquele grifadozinho. Mas isso aqui realmente é um ponto de dificuldade. Eu ia ali, lia os 3 parágrafos que diziam respeito àquela questão
e fazia em 3 linhas ali no Word para eu me recordar depois, sabe? E claro, eu repetia, dali algum tempo eu repetia as questões. Não todas as questões da matéria, mas repetia pelo menos as que eu tinha errado, para ver se eu tinha fixado o conteúdo, sabe? E ia fazendo assim, escalonando o estudo. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, né? Sempre me organizei dessa forma, sabe? Muito bom, muito bom. Na segunda fase, eu sei que falar de segunda fase é quase que poderia ser até uma entrevista inteira, porque uma fase muito intensa. Mas, em linhas gerais, assim, dentro do que você viveu e lembra, o que que mudou na forma de estudo? Você fez a primeira fase, passou, e agora você vai olhar para aquelas semanas que faltam para a prova, porque aí pode variar ali 8, 10 semanas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, enfim, você tem ali, vamos botar uma média de 2 meses e meio, 3 meses para uma prova, né? Então você tem um tempo muito curto. O que que mudou? O que que você fez de diferente da primeira para a segunda fase? Olha, João, eu acabei não contando essa parte específica do finalzinho, né? Antes de eu passar para a magistratura. Foi assim, eu completei os 3 anos, eu tinha decidido, eu estudei durante os 3 anos, mas eu tinha decidido, devido à situação que me ocorreu no 5º ano da faculdade, eu pensei comigo, só irei fazer concursos realmente a partir dos 3 anos de atividade jurídica. Para não dar uma sorte barra falta de sorte de passar e não ter os 3 anos, e daí ia virar uma situação periclitante, né? Mas, a partir dos 3 anos, começaram a surgir concursos, né? O primeiro concurso que eu fiz, eu direcionava o meu estudo para a magistratura federal. Então, eu fiz o TRF da 5ª região. E isso já era em 2012, né? Comecinho, 2011 para 2012. E eu fiz a primeira fase e já passei para a segunda fase. Quando eu fui para a segunda fase, então foi aquela coisa assim que eu não tinha uma organização específica para a segunda fase. Foi muito rápido, foi no primeiro concurso que eu tinha feito para a magistratura, então eu não tinha uma organização específica para a segunda fase, para a primeira fase. Eu fazia meio que tudo junto, porque depois o tempo é muito curto, então eu aproveitava o mesmo esquema, só que, claro, aí eu pegava as questões discursivas para treinar. Sentenças, eu já tinha alguma noção, porque eu era assessora, né? Então, eu fazia minutas, e tinha tido aquela experiência em vara única federal no Nordeste, que eu acabei atuando em todas as áreas. Então, havia alguma noção para mim. Fui para a segunda fase no TRF da 5ª região, fiquei por 4 décimos para ter as sentenças corrigidas. Isso era em abril de 2012. Falei, nossa, 4 décimos. Aí dá aquela tristeza na gente, né? Poxa vida, poderia ter dado certo, recorri e não consegui ter as sentenças corrigidas. O que que eu fiz? Eu comecei a pensar, falei assim, às vezes o tempo que está me faltando para atingir esses 4 décimos é o meu tempo de trabalho, né? 7 horas por dia que eu fico ali das 9 às 16 trabalhando efetivamente. E como eu comentei, estudava à noite. Então, é claro que com o tempo pesa, né? Você vai sem dormir, acorda e vai, e vai. Então, pensei comigo, olha, está faltando tão pouco que eu vou sair. Então, eu pedi exoneração em junho do TRF da 3ª região, que eu estava lá em São Paulo. E pensei, bom, vamos ter o TRF4 em dezembro, vamos lá. TRF4, Sul, sou do Sul, vou para o TRF4. Só que, em julho, saiu o TJ do Paraná. E eu do Paraná, né? A minha família, por que você não faz? Tenta fazer o TJ do Paraná. Meu foco não era Tribunal de Justiça, não era estadual. Vou tentar fazer então. Por que não? Voltar para o Paraná. Aí fiz a prova em agosto. O meu concurso do TJ do Paraná foi especialmente rápido. A primeira fase foi ali começo de agosto. No meio de dezembro, já tinha saído a da prova oral. Então, realmente, quando eu fui aprovada na primeira fase,
o que eu fiz? Falei, não tenho experiência na área estadual. Vou ter que enfrentar 13 questões discursivas de matérias estaduais e 2 sentenças estaduais. Não é a minha experiência. Então, eu vim para Curitiba na época e fiz o curso da Escola da Magistratura, direcionado para a segunda fase aqui do Paraná mesmo, Escola da Magistratura vinculada ao TJ, sabe? E ali, realmente, me ajudou bastante. Os professores direcionaram bastante até a estrutura de uma sentença, né, da área estadual, que eu não tinha conhecimento. E vou falar para você, acho que em 25, um mês no máximo, tive a segunda fase. Então, sobre o estudo da segunda fase, respondendo especificamente a tua pergunta, foi junto. O método é mais ou menos o mesmo, sabe? Uma vez por semana, eu fazia alguma questão discursiva. As sentenças eu deixava para depois, porque eu fazia sentença todo dia no trabalho. Então, já era algo que estava na minha mente. Eu fazia com tranquilidade, sabe? Fazia com tranquilidade. Sentenças federais, que era para a área que eu estudava mais, né? Então, eu não tinha tanto receio da segunda fase nesse ponto. Era mais a discursiva mesmo. Entendi. Você mesmo sendo área federal, você tinha uma experiência acumulada muito forte em fazer sentença, né? Sim. E fazer uma prova em um mês foi. Você tinha comentado antes de a gente começar a gravação aqui que foi muito rápido, né? O concurso do TJ do Paraná. Né? Em 6 meses acabou tudo. Acabou Né? tudo. É raro. Foi. Eles haviam criado muitas vagas, então eles precisavam fazer rápido, sabe? Então, basicamente, você não teve um tempo assim, vou ter um tempo muito grande para poder me adaptar do estudo da área federal para a área estadual. Não. Entendeu? Você não tinha isso. Então, você precisava fazer uma adaptação rápida e vamos lá, né? Uhum. Entendi. Rápida e quase indolor. Exatamente. Mas uma coisa, você mudou até a forma de, pelo menos a forma de fazer questão, você mudou, óbvio, né? Porque aí você passou a fazer questões discursivas claro. para ir treinando, né? Aí o cursinho me ajudou muito nisso, né? Me ajudou muito, porque eles passavam, né? Aí eu fui treinando. A partir do momento que eu passei para a segunda fase, eu me dediquei a fazer as questões discursivas, né? Sentava todo dia, marcava o tempo, vamos lá, escrevendo aqui à mão, vamos fazer aqui. E tinha que fazer, não tem jeito. Muito bom. Legal. Essa experiência de vou fazer à mão e cronometrar o tempo é importante, né? Muito importante. Precisa, né? Até porque o nervosismo, né? A sua letra, você precisa se fazer entender, né? E você digitar é diferente, porque o Word já aponta ali, essa palavra não está certa, essa pontuação não sei o quê. Não, você tem que... Eu acredito na escrita ainda, porque você vai ter que escrever lá na hora. Você tem que saber... Eu sempre gostei muito de português, então português não era uma dificuldade para mim, né? Também, nesse tempo. Mas eu gostava de fazer à mão. Gostava de fazer à mão, sim. Não, tem que fazer, porque senão a pessoa não tem nem memória muscular na mão, né, para poder ficar ali 4, 5 horas, né, escrevendo, enfim, organizar o pensamento, escrever ao mesmo tempo, tudo isso pesa. Até aquela experiência da segunda fase de carregar a malinha, né, de livro, escadaria acima, que eu tive que estava no segundo andar, arrastando aquela malinha Pois é. Imagina só. Cuidado do braço, né, porque a gente não tem força, machuca a mão ali na hora, como é que escreve, né? E a prova oral, como é que foi? Já que eu perguntei dessa passagem de primeira para segunda fase, agora na prova oral também foi curto, né? Pelo que você falou, porque todo o concurso foi curto. Sim. E quais foram as adaptações que você fez no estudo de prova oral? Então, eu tive uma particularidade também nesse ponto. Tudo bem, fui para a segunda fase. Saiu o resultado do primeiro dia das dissertativas. De novo, 4 décimos. Eu falei, meu Deus do céu, né? Que coisa, mas não é o meu destino mesmo, vou continuar estudando. Eu sempre pensei assim, sabe? Mas eu continuei acompanhando o concurso do TJ. E comecei a observar que havia alguns
não era bem um recurso administrativo, mas alguns pedidos de esclarecimentos e as pessoas acabando obtendo a aprovação, sabe? Pelo site mesmo. E nisso, para ter a vista de prova, eu teria que vir a Curitiba. Eu estava morando em São Paulo, né? Mas pensei, vou lá em Curitiba pedir a vista de prova presencial. Nisso já havia passado algumas semanas e o concurso estava andando muito rápido. Mas vim para cá, dei uma olhada e eles tinham, por um equívoco mesmo, se equivocado na soma da minha nota do primeiro dia. Aí eu pedi a correção do erro material e acabei tendo as minhas sentenças corrigidas. Me ligaram numa sexta-feira à noite, dizendo: suas sentenças foram corrigidas, você foi aprovada, faça os exames de saúde e venha para cá na segunda, porque na quinta-feira vai ter o sorteio dos pontos da prova oral. Eu não estou acreditando. Jesus Cristo. Que doideira, que doideira. Aí eu estava em São Paulo, né? Fui fazer aqueles exames, né, que a gente tem que fazer de urina, né? Sangue, não me lembro se tinha, mas fiz aqueles exames médicos que tinha que fazer no laboratório no sábado de manhã, correndo. E segunda-feira à noite eu estava aqui em Curitiba para poder fazer o sorteio na quinta-feira. Então, sobre a prova oral, eu tinha o meu material, né? Mas foi uma correria. Então, eu sorteei os pontos na quinta-feira, na terça-feira foi minha prova oral. Então, eu não tive uma preparação específica para a prova oral. O que deu tempo de fazer foi uma revisão geral de tudo, com aquele meu caderninho de frases soltas, e trouxe todos os meus livrinhos de novo para cá, para poder dar aquela revisada no grifo, né? E naquele tempo tinha um CD de um curso que eles davam algumas dicas que você colocava e assistia o CD, como é que você tinha que se portar. Falar, sim, excelência está fora do meu ponto, sabe? Algumas coisas assim que eles indicavam, e foi só isso. Não, prova oral, realmente não tenho muita experiência de preparação, não, porque eu não tive tempo para me preparar. Foi uma loucura. Mas eu assisti só o CD e revisei a matéria. Dentro dos pontos, aí eu tinha, né? Eles divulgavam os pontos, agora eu me lembrei desse detalhe. O que eu fiz? Eu peguei, antes de eu ter o sorteio eu já peguei todo o índice dos meus livros e fui marcando. Isso daqui é o ponto 1, se sortear o ponto 1, é isso aqui que eu tenho que reler. Ponto 2, ponto 3, fui indo dentro de todas as matérias. Já deixando separadinho, sabe? Página 73 a 93. E fui deixando na minha mente lá já. Saiu de sorteio dos pontos, mergulhei nos livros. Olha, eu vou te falar que eu acho que é o primeiro caso que eu ouço igual o teu, assim, nessa... Primeiro, a velocidade do concurso e ainda mais essa peculiaridade aí na prova oral. Foi. E você teve, na prática, você teve menos de 2 semanas para estudar específico, né? Considerando que você chegou em Curitiba. Não, uma semana, né? Você chegou em Curitiba na segunda, na quinta sorteou o ponto, na terça estava fazendo prova, assim. Doideira. Realmente não era algo que eu esperava, né? Devido às circunstâncias, então não tive uma preparação específica, não. Aí o resultado do TJ saiu no dia 12 de dezembro de 2012, 12/12 de 2012, e a prova do TRF4, que era a minha meta, né, anterior, ia ser no domingo seguinte. Acabei nem fazendo, né, João? Porque eu sou do Paraná. Nem foi fazer. Não fui fazer. Aí fiquei aqui mesmo. Que bom, que fazem bom. 13 anos agora, 13 anos da... 13 anos. E feliz, e que história legal, que história bacana. Quando as coisas vão acontecendo, depois quando a gente conta que relembra os detalhes, assim, que é bem interessante, né? Como é que foi que aconteceu. Bem interessante. Não, eu achei assim, a coragem que você teve. Eu já tinha achado a coragem de você sair de técnico para o estágio, para poder aprender mais. Já tinha achado assim, algo marcante na tua trajetória. Você como analista, né? Você já formada, 3 anos de formada, ganhando o seu salário ali, a sua remuneração, tendo a sua vida, né? De repente você pede exoneração, porque você percebe que está chegando perto da aprovação. E se você mais tempo de estudo,
né? Você trocou o certo pelo, entre aspas, duvidoso. Porque você poderia passar em poucos meses, como foi o caso, ou você poderia ter demorado mais um ano, Sim. ou 1 ano e meio, 2 anos, não sei. Né? E você deu um passo ali, um passo de fé, um passo de coragem muito grande, né? Muito Eu bacana. resolvi arriscar e apostar em mim, né, na época. Devido à preparação que a gente vai tendo, mesmo que demorasse um pouco mais, eu teria algum respaldo, né? A gente não faz essa sem pensar, né? Mas eu queria, tracei a trajetória e vamos para frente. Eu sempre pensei assim, né? Desde do começo da faculdade, acabei fazendo assim e graças a Deus deu certo, sabe? Não, legal. E bom você falar essa questão do respaldo, porque de vez em quando chega alguém perguntando para mim, vou parar o meu trabalho para poder me dedicar ao estudo. E aí a minha pergunta é, tá, ok, como é que você está financeiramente falando? Você tem uma reserva Sim, suficiente para isso? Você tem uma família que possa te sustentar ou te ajudar nesse período? E se demorar, como é que a sua cabeça vai ficar? Porque uma coisa é a pessoa fala assim, vou parar porque eu acredito que em X tempo eu vou passar. Só que pode não ser esse X sim. tempo, né? Cada Pode um tem demorar. o seu Cada um tem momento. o seu momento, exatamente. Então a pessoa tem que botar isso muito no papel para poder saber qual é o melhor caminho. Não existe uma fórmula Não, única, porque deu certo para uma pessoa, vai dar certo para outra, né? A pessoa tem que ter muita calma e o que você teve foi isso, né? Você sabia que tinha um respaldo, você tinha uma experiência já, você já vinha estudando. Se você botar aí os 4 anos e meio de faculdade, mais os 3 anos até aquele momento, você já tinha aí pelo menos uns 7 anos sim, estudando para o concurso público de alguma sim, forma. sim. Então você já tinha essa experiência, tinha uma família para te dar um respaldo e você se sentiu segura para arriscar. Isso é legal, né, de pontuar. E mesmo enquanto eu trabalhava como analista, isso é uma dica, né, que eu fiz. Para títulos, contava, né, aprovações em concurso para privativos de bacharel em direito, né? Então eu continuava fazendo concurso mesmo que seja para analista. Fazia, ia passando para até ter 3 aprovações, eu fiz. Mesmo estudando para magistratura, eu ia fazendo os concursos que apareciam. Então, eventualmente, eu tinha uma lista para me chamar. Como eu acabei sendo até chamada em um deles nesse período curto que eu fiquei após a exoneração, sabe? Interessante, E tudo. interessante isso, porque É. você criou uma espécie de colchão ali, né, de uma rede de proteção Sim, caso a coisa. É eu interessante poderia isso. vir a ser chamada. Fui, inclusive, em um deles que fiz. E, óbvio, aproveitei essa pontuação de aprovações na prova de títulos para o TJ do Paraná. Então, eu fiz isso para a prova de títulos, eu fiz esses concursos, assim, para analista, para advocacia pública, coisas assim, e fiz também publicação de artigos, né? Quando você publica algo, também contava pontuação para títulos. Então, a minha pontuação na prova de títulos me ajudou também na classificação, né, para a prova da magistratura. Eu ia fazendo tudo em paralelo, sabe? Eu sempre fui fazendo assim as coisas, pensando, né? A gente está naquele meio, é o momento de você aproveitar, né? Então, sempre aproveitei bastante. Muito bom. Poxa, Ariane, parabéns pela trajetória. Adorei aí os detalhes diferentes, né, do que a gente vê. E surpreendente aí essa questão da prova oral, achei bem legal. E porque é um fator que poderia ter te derrubado por causa do pouco tempo. E a pessoa fica emocionalmente abalada. Eu já vi muita gente muito bem preparada que chega na prova oral e por causa da tensão, do abalo emocional, a pessoa termina não conseguindo, né? Deixa eu te fazer um desafio que eu faço para todo mundo aqui. A gente está caminhando para o final e eu sempre coloco desafio que a gente não combinou antes. Desafio que é o seguinte: imagina que o pessoal que chegou até aqui na entrevista, aliás, você chegou, dá aquela curtida aqui no vídeo, compartilha, comenta, tudo isso é muito, muito bom para gente. O pessoal chegou até aqui, Ariane, e aí eles querem anotar uma frase sua. Essa frase eles vão colocar no computador, na geladeira, no post-it, vão colocar em algum lugar para eles poderem se lembrar e encontrar forças. Que frase seria essa? Bom,
Tem um poeminha curto do Mário Quintana que eu sempre recordava na época do estudo e até hoje, que eu gosto bastante, que é aquele do passarinho, não sei se você já ouviu. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, eu sempre utilizei esse poeminha do contra para me dar força, sabe? É essa aí Que é o Chico legal. Xavier, isso também passa. Seja para o bem, seja para o mal, se a fase é boa, se a fase é ruim, tudo vai passar. Tem que aproveitar o momento, né? Então, eu sempre tirei força dessas duas citações, na verdade. Muito legal, muito legal. Eles passarão, eu Eu passarinho. passarinho. Verdade. Depois que você começou a recitar, eu falei, eu conheço. Se eu não me engano, é poeminha do Contra, do Mário Quintana. Eu gosto muito de Mário Quintana. Muito bom, muito bom. Poxa, Ariane, obrigado demais por ter aceitado participar da entrevista. Adorei aí conhecer a tua trajetória. As dicas que você deu, ou que você usou, né, como método de estudo, achei legal. Aliás, teve um ponto que você falou que eu terminei não pontuando. Assim, você já explicou, eu só vou comentar como se fosse uma revisão para o pessoal que tá ouvindo poder gravar isso. Que você falou que você pegou um livro de estatística, né? Uma estatística de prova, Sim. e aí você foi identificando os temas de maior incidência. E com base nisso, você então estudava a partir de um livro concurseiro, né? Que era o material que você tinha. Hoje a pessoa pode usar ou um livro concurseiro, ou uma aula, uma videoaula, ou um PDF, enfim, né? Tem vários Hoje em materiais. dia tem muito mais material, né, João? Tem muito Naquele material do que na época tempo, que você fez, né? E combinando isso com o estudo com a lei seca, né? Então você tinha estatística, pegava um material concurseiro, vou chamar de material concurseiro, né? Genericamente. Tinha um material concurseiro, estudava com o de Meco, depois fazia questões. E aí viu que errava e estudava o erro e botava lá num caderno e frases curtas, aqueles pontos mais difíceis, ou que você tinha errado, teve dificuldade. Só esse elemento que eu terminei não pontuando na hora, para vocês, pessoal, ficarem atentos, que é a estatística, né? É você ver o que mais cai. Não adianta eu colocar o mesmo nível de esforço num tema de alta relevância e o mesmo nível de esforço num tema de baixa relevância. Eu tenho que dosar o esforço de acordo com a dificuldade e o nível de cobrança do concurso, né? Só recapitulando esse ponto que você falou, que eu acho que é bem legal. Sim, até porque, claro, você pode até conseguir alguma pontuação em uma matéria que tenha menor incidência, caso ela venha a aparecer na prova. Mas aí é aquele ponto que a gente chama já de perfumaria, né? Te ajuda, mas não é o grosso do que cai, né? Então não É adianta, cosmético, né? Perfumaria, não exatamente. adianta Perfeito. você fugir do que mais cai, tem que enfrentar, não tem jeito, mesmo Muito bom. gostando do tema, às vezes, né? Perfeito. Ariane, obrigado. Eles passarão, você passou, né? Eles passarão num sentido, você passou em outro sentido, né? E muito, muito bacana. Pessoal, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta, manda o link para outras pessoas, porque isso ajuda o YouTube a entender que essas entrevistas são impactantes. A gente tem dezenas, centenas, milhares de depoimentos de pessoas falando que assistem aqui as entrevistas todas, porque as entrevistas saem toda segunda-feira à noite, né? Então assiste aqui as entrevistas, acompanha religiosamente e que como elas encontram força ao assistir essas entrevistas. Então, se você está, de alguma forma, encontrando força, se sentindo abençoado por essas entrevistas, então ajude outras pessoas também compartilhando. Beleza? Obrigado, querida. Vou deixar com você a saudação final diretamente com o nosso público aqui. Eu agradeço novamente de uma oportunidade, tá? E, pessoal, para vocês eu deixo o meu recado de tenham força, tracem um plano que vai dar certo. Cada um tem o seu caminho, mas é só a gente não desistir que a gente consegue sim. O concurso ele é democrático, graças a Deus. Graças a Deus, verdade, verdade, Mas verdade. é É isso. para todos.
Força para Legal. todos, tá bom? Obrigada, João. Valeu, querida. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.